A série desse mês e ainda parte do mês de maio, ela trata exatamente do período do calendário da igreja, que é o período pascal. É isso mesmo. Nós estamos acostumados, ou eu diria mal acostumados, a apenas observar a Páscoa naquele domingo fatídico, quando o Senhor, depois de ter sofrido, quando nós vimos nesse vídeo, depois de ter sido morto em nosso lugar, Ele ressurge e Ele deixa todos perplexos naquele momento. Na realidade, o tempo de Páscoa para a igreja, ele se estende durante as várias semanas em que o Senhor esteve com os seus apóstolos, com os seus discípulos depois da ressurreição. Foram 40 dias. Então, por 40 dias, tradicionalmente, várias igrejas no mundo celebram exatamente o período em que se expressou o poder da ressurreição de Jesus na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, como um reforço de tudo aquilo que eles tinham ouvido durante os tempos do ministério de Jesus. Então, foram lições aprendidas durante 3 anos, mas que foram cravadas durante 40 dias. E esses 40 dias, que vão desde a ressurreição de Jesus até a sua ascensão, que a Bíblia nos fala, são 40 dias em que o poder da ressurreição estava ali claramente sendo ensinado e demonstrado. E aí, há também um dia muito especial no calendário da igreja. Depois desses 40 dias, quando Jesus é assunto aos céus, quando Ele ascende aos céus, Ele diz assim: não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam a promessa que foi dada pelo Pai, que é a vinda do Espírito Santo. Então, no 50º dia, depois da ressurreição, daí o termo Pentecostes, que são 50 dias depois da Páscoa, nós temos a vinda do Espírito Santo, a inauguração da Igreja de Cristo, o início da Igreja de Jesus, exatamente 10 dias após a sua ascensão. E nós estamos no meio dessa história, nós estamos vivendo, revivendo, reaprendendo aquilo que o Senhor nos ensinou, e uma das grandes coisas que Ele nos ensinou é sobre o que significa ser Ele, o pastor, e sermos nós as ovelhas. Eu confesso, irmãos e irmãs, que algumas vezes na minha vida, eu caí na ilusão de me fazer substituir por Jesus, ou na realidade, tentar substituir Jesus na vida das pessoas. Nós temos que entender que a função pastoral, como nós entendemos hoje, ela é uma função muito mais de ensino, de alimentar as pessoas e a igreja, para que nós juntos possamos viver as dádivas de estarmos em missão junto com Cristo e de sermos por Ele guiados. O verdadeiro guia da igreja é o Senhor. O verdadeiro Senhor da igreja é Jesus. Aquele que verdadeiramente é o nosso pastor e que nós podemos dizer como no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é o Senhor Jesus. Porque se o seu pastor for outra pessoa, vai faltar alguma coisa para você. Simplesmente porque qualquer outra pessoa que não seja Jesus é incapaz de dar para nós o que só Jesus pode nos dar. Amém? Vocês estão entendendo isso? Inclusive, é muito comum algumas pessoas tentarem, por exemplo, pegar aquela parábola da 100ª ovelha, como diz assim: o bom pastor deixa as 99 e vai buscar a 100ª. Eu quero lhe dizer uma coisa, isso é obra de Cristo Jesus. E é obra da sua igreja como um todo, não de indivíduos pessoalmente. Porque indivíduos pessoalmente, repito, jamais poderão substituir a Cristo na sua vida. Ninguém pode ser, de fato, o seu pastor, senão Jesus. Eu sou, no máximo, um substituto. Eu sou, no máximo, um under pastor, como alguns americanos dizem. Um subpastor. Eu sou, no máximo, uma ovelha que também é pastor. Mas é pastor nos limites da sua própria humanidade. Esse texto que nós vamos ler agora ele foi dado por Jesus, ele foi ensinado por Jesus, essa passagem, em um momento muito interessante, nas vésperas, ou talvez até durante os acontecimentos da chamada Festa da Dedicação. A Festa da Dedicação era uma festa judaica, mas ela não era originária dos tempos ainda de Moisés. Não era uma festa que estava prefigurada no Antigo Testamento. A Festa da Dedicação é uma festa que acontece em um período que nós chamamos de interbíblico. O período interbíblico é exatamente um período de 400 anos
que vai entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento. Usa-se também a expressão de que é o tempo do silêncio de Deus, o tempo em que não houve revelações a Israel. São 400 anos. Nós encerramos o Velho Testamento vendo o mundo sob o domínio persa. E nós iniciamos o Novo Testamento, já o mundo sob o domínio romano. Mas entre o domínio persa e o domínio romano, entre o final do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, no período chamado interbíblico de 400 anos, nós temos um período que é o período em que os gregos dominam o mundo. E isso não é contado nos livros canônicos, mas nós podemos ter acesso nos chamados livros deuterocanônicos, ou alguns chamam de apócrifos, como por exemplo, 1ª e 2ª Macabeus. Você pode ver nesses livros um pouco da história que acontece exatamente no período de dominação grega no mundo. E o que é que acontece durante esse período de dominação grega? É um período em que há uma profanação. Houve um fato específico que aconteceu no Templo de Jerusalém, em que gregos pegaram sangue de um porco. Vocês sabem que os porcos eram considerados animais impuros pelos judeus. Então os gregos, uma certa figura, uma certa personalidade, ela pega sangue de um porco e ela profana o templo de Israel. Ela entra com sangue de porco no templo de Israel e derrama sangue profanando a santidade daquele templo. Então, sob a liderança dos chamados Macabeus, né, sobre a liderança de judeus que eram extremamente conservadores e que eles amavam a lei, houve uma rededicação do templo. E quando houve essa dedicação do templo, novamente a Deus, depois da profanação que fora feita com sangue de porco, aquela festa, a festa da dedicação, passou a fazer parte do calendário judaico. Então, era uma festa que também, nos tempos de Jesus, era celebrada. E uma das coisas que se fazia durante aquela festa era exatamente a lembrança dos maus líderes de Israel. Como eles tinham levado o povo a desviarem-se da palavra de Deus. E durante essa festa da dedicação, textos em que os pastores de Israel, ou os líderes de Israel, eram acusados de dissolução, eram acusados de desleixo com o povo, eram acusados de desleixo com as coisas de Deus. Naquele momento, essas leituras eram feitas para relembrar ao povo que o pastor de Israel sempre foi o seu Deus. E que, a despeito de homens bons e maus que passaram na história de Israel, lembrava-se na festa da dedicação, que o Senhor Deus era, de fato, e sempre será o líder do seu povo. Um dos salmos que se lia, por exemplo, era o Salmo 23, do rei Davi, que nós conhecemos muito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo é conhecido no mundo inteiro, mostrando mais uma vez, irmãos, para mim e para você, quem cuida de nós é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Então, no meio dos acontecimentos dessa festa, no meio ali daquela ambiência da festa da dedicação, Jesus vem com o seguinte texto, capítulo 10, verso 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Vamos ficar aqui por enquanto, tá? Fica aqui por enquanto, daqui a pouco nós vamos ler o resto do texto. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Uma das características da ação de Deus sobre a nossa vida, nós poderemos dizer que é nos dar direção, nos liderar.
sermos liderados por Deus é uma das provas de que nós ouvimos a voz de Deus. Estarmos em uma igreja não significa dizer que estamos sendo liderados pela voz de Deus. Fazermos parte de uma comunidade cristã não significa que nós estamos sendo liderados pela voz de Deus. Jesus vai usar aqui uma metáfora muito interessante, em que ele vai falar da relação de um pastor de ovelhas no Oriente Médio do seu tempo. Como se dava essa relação? Para nós que vivemos em uma urbe, para nós que vivemos numa cidade, e talvez para uma boa parcela dos meus ouvintes agora, que nunca tiveram uma experiência mais do campo, dessa convivência de pastores com ovelhas, ou enfim, dessa relação que se tem com os animais, com os rebanhos. Para nós às vezes fica difícil entender o que é que ele está querendo dizer aqui. E eu confesso que quando eu li esse texto pela primeira vez, e Jesus dizendo assim, olha, a ovelha ouve a voz do seu pastor e reconhece a voz do seu pastor, e ela não segue outras vozes a não ser a voz do seu pastor, isso para mim era uma ilusão. Isso para mim soava como assim? E ovelha tem inteligência desse jeito, para discernir a voz de alguém e seguir esse alguém. Gente, isso para mim era muito misterioso, até que eu fui me aprofundar um pouco mais nessas questões, e eu descobri um vídeo interessante na internet, para que vocês vejam como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e ele lhes dá direção. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's so high. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Jesus estava dizendo exatamente isso. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe para outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Queridos, uma das grandes dádivas que nós temos na nossa relação com Deus é ouvirmos a voz dele e sermos guiados por sua voz, e não pela voz de estranhos, e não pelas falsas vozes da religiosidade, e não pelas falsas vozes, muitas vezes, de líderes inescrupulosos. Quando nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e quando nós somos feitos dele ovelhas, o seu Espírito Santo fala e nós escutamos. O seu Espírito Santo fala e nós discernimos. O seu Espírito Santo fala e nós seguimos. Uma das características dessa relação de Deus conosco é exatamente essa. Nos dá direção. E há um fato curioso. Naqueles tempos,
Havia apriscos no deserto, onde vários pastores com vários rebanhos, quando chegava a noite, eles deixavam as suas ovelhas neste aprisco. Outro pastor vinha e deixava as suas ovelhas também naquele mesmo aprisco. Um outro ainda ia e deixava as suas ovelhas naquele aprisco. E o que é interessante, se você se aprofundar um pouco mais nessas questões, você vai perceber que mesmo no meio de rebanhos distintos, cada pastor que chegava ali naquele lugar e ia chamando as suas ovelhas, uma a uma, pelo nome, elas iam saindo de dentro daquele grande grupo e iam se dirigindo até ele. Apenas as suas ovelhas ouviam a sua voz e o seguiam. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que o Senhor está querendo dizer com isso para nós hoje? Eu sou o vosso pastor. Ouça a minha voz, que eu tenho direção para dar na sua vida. Eu tenho direção para dar no seu casamento. Eu tenho direção para dar nas suas decisões. Não ache que eu sou apenas uma força, um enigma, um mito. Eu sou uma pessoa. Deus está querendo dizer para nós, eu conheço você pelo seu nome. Eu sei exatamente quem você é. Você não é apenas mais alguém no meio da multidão. Você não é um número, você não é uma estatística. Você é alguém que eu amo e que eu conheço pelo nome. Ouça a minha voz, eu quero guiar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero guiar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que nós observamos nisso, dessa relação de Deus com o seu povo, é, em primeiro lugar, uma relação de direção. Deus nos dá direção. E ele vai dizer aqui uma outra coisa, muito, muito bonita. Ele vai dizer algo aqui no verso 7, e aí eu queria que você agora me acompanhasse. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Algo muito interessante na cultura daquele tempo, gente, era que há algumas pessoas aqui que são citadas no texto, como, por exemplo, o empregado ou o mercenário, ou como os falsos pastores que chegam para tentar roubar as ovelhas, mas elas não ouvem a sua voz. Era comum que houvesse um porteiro que cuidava desse aprisco, e que quando o pastor daquele grupo de ovelhas chegava, ele se identificava, chamava as suas ovelhas e elas saíram. Mas Jesus aqui ele vai elaborar uma outra coisa muito bonita. Ele vai dizer agora que é a porta. Ele vai dizer, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou exatamente a porta. Normalmente os apriscos grandes, eles tinham uma porta pequena. E aquela porta pequena, ela era guardada de duas maneiras. Ou através de uma cerca mesmo. Aquela cerca era retirada, aquela pequena porta era retirada para que as ovelhas saíssem. E em muitas situações, o próprio pastor, ele se deitava ali naquela abertura, sendo ele mesmo a porta. Porque ele perceberia ali, deitado ali na porta, se alguma das suas ovelhas quisesse se afastar daquele aprisco, ou se uma fera do campo desejasse entrar, e daqui a pouco eu vou falar sobre a que limites eles se davam, a que níveis eles se jogavam para defender o seu rebanho, mas por ora importa mostrar uma coisa. Jesus está dizendo que ele é a porta das ovelhas. Nós precisamos entrar por essa porta no aprisco de Deus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está sendo aqui apenas poético. Ele está sendo incisivo. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu sou a única porta que leva a Deus. Eu sou a única porta que leva ao aprisco.
Não há uma outra porta, não há atalhos, não há um muro a subir, não há uma cerca a escalar. O reino dos céus só pode ser alcançado por aqueles que passarem pela porta. E ele diz: eu sou a porta. Isso significa, gente, algo também muito especial. Se em primeiro lugar a relação de Deus conosco é uma relação de direção, nós vemos aqui também que a relação de Deus conosco é uma relação de proteção. Ele nos protege do maligno, Ele nos protege de nós mesmos, Ele nos protege das nossas próprias loucuras, muitas vezes. Ele nos protege dos lobos, Ele nos protege das ciladas da vida. Quando nós estamos guardados em Deus, quando nós estamos guardados debaixo da sua mão, nós temos uma convicção: aquele que nos ama é aquele que nos protege. Aquele que nos ama é aquele que nos guarda. Ele é aquele que protege o seu povo. Tenha isso em sua mente. Por que eu estou falando sobre isso, gente? Eu estou falando sobre isso porque é muito comum nos nossos dias vermos uma extrema ênfase sobre o mal, uma extrema ênfase sobre o poder de Satanás, uma extrema ênfase sobre as armadilhas do inimigo. Nós às vezes chegamos à loucura de nos sentirmos aprisionados pelo medo do próprio diabo, como se o diabo fosse algo comparado com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Eu me lembro no início da minha caminhada com Cristo, eu li alguns livros, que eu lhes confesso, gente, foram best-sellers daquele tempo, daquela jornada específica, eu não vou mencionar aqui por questões éticas, mas livros que davam tanta ênfase às maldições hereditárias, às maldições que o diabo coloca sobre alguém, e o peso, sabe, das armadilhas do diabo, como se Deus fosse relativizado ao ponto de se tornar um bonequinho, ou um fantoche nas mãos do diabo, ou talvez alguém que talvez se levantasse com poder para nos livrar dessas mãos. Escutem, o poder do Senhor é incomparável, a proteção de Deus é incomparável. Não há nada que se compare ao poder de Deus sobre a nossa vida, não há nada que se compare à proteção de Deus sobre a nossa vida, não há nada que nos tire das mãos do Senhor. Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que te protege. Você precisa confiar mais em Deus do que ter medo do diabo. Você precisa confiar mais no Senhor do que nos recursos que você tem na sua conta. Você precisa confiar mais no Senhor do que nas promessas do próximo governo. Quem te protege é o Senhor. Quem te protege é o Senhor. Eu repito, quem te protege é o Senhor. Quem protege a tua casa é o Senhor. Quem protege o teu casamento é o Senhor. Quem protege os teus filhos é o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele é aquele que dirige. Ele é aquele que protege. Algo também muito especial que nós vemos aqui, gente, é que ele vai dizer no verso 9, eu gostaria que vocês lessem comigo: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Encontrará pastagem. É interessante que nós confiamos em um Deus que direciona, nós confiamos em um Deus que protege, e nós vivemos em um tempo que precisamos também confiar em um Deus que nos dá provisão. É aquele que provê as nossas necessidades. É aquele que cuida do seu povo. A provisão de Deus não é absolutamente o que se apregoa por aí sobre sermos ricos, ou sobre sermos milionários, ou sobre darmos os nossos dízimos e as nossas ofertas e recebermos de Deus riquezas. Pessoalmente, não consigo enxergar na Bíblia promessa dessa magnitude, em que Deus promete aos seus seguidores que serão ricos, ou que serão milionários, ou que serão poderosos na terra.
ou que estarão sempre por cima, ou que serão necessariamente os seus governantes. Na realidade, a Bíblia nos diz que o Senhor, quando tirou o povo de Israel do Egito para a terra prometida, aquele povo teve a provisão diária dada por Deus. Pão e carne, todos os dias. E uma coisa era muito interessante naquele cenário. Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, quando Deus começou a prover o alimento deles, especialmente um alimento chamado maná, uma espécie de semente com as quais eles faziam um pão. As pessoas que tentavam recolher o maná de um dia para outro, quando chegavam no outro dia, o maná estava apodrecido. O único dia, a única exceção que Deus disse que o povo poderia pegar para 2 dias, era exatamente na sexta-feira. Porque eles tinham que guardar o sábado, era o seu descanso. Então eles pegavam a porção da sexta e pegavam a porção do sábado. Exclusivamente, nesse contexto, a provisão de um dia para outro se mantinha. Mas se alguém quisesse ajuntar para si a provisão que era dada numa segunda-feira e juntar para comer na terça e na quarta-feira, quando chegava na terça-feira estava apodrecido. O que é que esse texto tem a nos dizer? O que é que esse texto tem a nos ensinar hoje, alguns milhares de anos depois? É que o Senhor quer que nós entendamos, e isso está na oração do Pai Nosso, é que Ele vai nos dar o pão nosso de cada dia. Talvez haja irmãos aqui que estão passando por situações complexas na vida, que sempre tiveram a convicção e a certeza de que tinham dinheiro guardado, ou que tinham uma boa rentabilidade na empresa, e em tempos de crise tudo isso se esvaiu. Eu tenho um testemunho pessoal sobre isso, vocês devem conhecer um pouco da história. Me veio à mente trazer isso hoje, porque eu estava com Samara ontem num acampamento de mulheres. Ela deu uma palavra, depois eu dei uma palavra, e ela relembrou um período em que, no ano de 2013, ela viu-se acometida com uma doença grave e extremamente letal, e ela compartilhou que durante muitos anos, isso é verdade, pelo menos 7 anos, nós juntamos algum dinheiro dos nossos trabalhos, dos nossos empregos, para prover uma melhor oportunidade educacional e profissional para os nossos filhos. Então a gente juntou dinheiro, foi juntando durante... Nós somos servidores públicos há 25 anos já. Então imagine, servidor público, ele vive bem, mas se for rico, pode ter alguma coisa errada, né? Só se ele juntou muito dinheiro. No nosso caso, nós nunca conseguimos ficar ricos como servidores públicos, mas juntamos alguns recursos durante vários anos, porque nós tínhamos em mente que o nosso filho, quando entrasse na faculdade, os nossos filhos, se fosse uma faculdade privada, nós teríamos condição de pagar, ou também preparar alguma coisa para eles quando eles se formassem. Então nós juntamos todo aquele dinheiro durante, eu acho que 11 anos. A partir do momento que a gente caiu em si, disse, não, vamos juntar algum dinheiro, separar aqui algo mensalmente para os nossos filhos. E é interessante que, quando Samara adoeceu, e nós fomos para São Paulo, e não havia tempo de esperar pela aprovação do nosso plano de saúde, era algo muito urgente que tinha que ser feito, era uma cirurgia muito urgente que tinha que ser feita, nós não esperamos pelo plano, né, e procuramos os melhores médicos, o melhor hospital, os melhores profissionais, e acreditem, irmãos, em uma tarde, eu assinei todos os cheques que levaram todas as nossas riquezas, ou tudo aquilo que nós havíamos juntado durante aqueles anos todos, nós gastamos exatamente em uma tarde. E eu assinei todos esses cheques. Foram uns 10 cheques com várias coisas envolvidas, do hospital, ao anestesista, ao cirurgião, a tantas outras coisas que foram envolvidas naquele processo. E aquilo foi uma das coisas mais chocantes do processo, quando nós vimos
e nós percebemos em uma tarde que a nossa vida não tem absolutamente nenhuma hipótese de ser controlada por nós. Nossa vida está totalmente fora do controle das nossas mãos. Nós podemos amanhecer um dia em extrema felicidade e dormir em extrema tristeza. Nós não temos domínio nenhum sobre a nossa vida. Foi uma das coisas que o Senhor nos ensinou naquele momento. Ou seja, é óbvio que a vida da minha esposa era muito mais importante do que tudo aquilo. E nós fizemos de tudo que estava ao nosso alcance para que ela ficasse bem, e graças a Deus ela ficou bem. Então, estamos completando 5 anos de tudo isso. E aí aconteceram 2 fatos muito interessantes que eu quero falar para vocês como testemunho pessoal. Essa palavra hoje é mais uma palavra pastoral para o seu coração, para que você continue acreditando não só na direção de Deus, mas como eu estou tentando tratar agora, na provisão de Deus, na proteção, na direção, na proteção e agora na provisão de Deus. Olha o que aconteceu. Meu filho fez vestibular, passou na Universidade Federal, foi estudar engenharia civil, que era um dos seus projetos de vida, mas ele sempre guardou no coração um segredo, que não era um segredo, mas algo que estava tão distante dos seus planos, que ele preferia que esse outro plano fosse mais um hobby do que uma profissão, né, que era o sonho de ser músico. E nós sempre vínhamos com aquele discurso: meu filho, é o seguinte, você vai fazer um curso que você vai ter um emprego e depois você faz música de hobby, né? Porque, de fato, vida de músico no Brasil é uma vida muito penosa, salvo algumas exceções. E aí, eu estava numa viagem nos Estados Unidos, estava pregando na igreja americana e, coincidentemente, um dos ministros de louvor dessa igreja americana era uma moça brasileira que se aproximou depois que eu preguei e disse: olá, pastor, eu sou brasileira. Ah, você é brasileira na igreja americana, tal. Onde é que você estudou? Eu disse: não, eu fiz música em uma faculdade cristã, uma universidade cristã aqui muito boa, tá? Uma universidade de top aqui na América, e que tem um programa muito respeitado na área de música. E eu fiz lá o meu curso. Poxa, que legal. E aí eu fui para o hotel, e coincidentemente essa universidade nós já conhecíamos, porque nós tínhamos enviado um dos nossos alunos aqui, que foi bolsista na escola, um aluno que nós trouxemos da rede pública. A escola deu bolsa para ele, ele teve notas, ele foi um aluno notável, e ele acabou conseguindo uma bolsa, porque ele entrou na cota social daquela universidade. Não era o nosso caso, que nosso filho entrasse numa cota social, porque nós tínhamos emprego, e nós, para os padrões brasileiros, vivemos muito bem e tudo mais. Então, quando nós chegamos no quarto de hotel, eu comecei a pensar: meu Deus, era eu pensando num lado da cama e Samara pensando do outro lado da cama, e a gente sem falar um com o outro. E eu comecei a pensar, eu digo: meu Deus, será que eu estou atrapalhando os teus planos na vida do meu filho? Porque eu estou preocupado em dar para ele a provisão que só o Senhor vai dar para ele um emprego que eu acho que vai ser mais promissor do que aquilo que ele guarda no coração. Na hora que eu pensava isso, Samara pensava isso do outro lado da cama. Eu olhei para ela assim, ó: tchan, você está pensando o que eu estou pensando? Me diga o que você está pensando. A mesma coisa que eu estava pensando, ela estava pensando. E aí nós ligamos para casa. Ele estava em casa, minha sogra estava com os meninos aqui. Isso foi no ano de 2015, eu acho. E quando eu liguei para minha sogra, Samara ligou e disse: mamãe, a gente está aqui e a gente está inquieto, porque parece que o Espírito Santo de Deus está falando com a gente conheceu aqui uma menina que estudou numa faculdade, que nós já temos parceria, e coisa e tal, e coisa e tal. Ela disse: Samara, você não acredita, ele me disse que estava aqui orando há 3 semanas, para que Deus falasse ao coração de vocês sobre esse sonho que ele tinha no coração. Eu digo: é mesmo? Aí falei com ele: filho, que história é essa? Não, pai, eu gosto de engenharia, eu amo engenharia, mas eu sou apaixonado por música. Voltamos, tivemos aquela conversa familiar, e eu disse: filho, a universidade custa $36 mil por ano. Faça a conta, $36 mil, divida por 12, dá quanto aí? Dá $3 mil por mês,
vezes quase 4, 12 mil reais por mês. Digo, nós não temos condição de você estudar lá nessa faculdade. Mas se você acredita que Deus pode te dar a provisão que você precisa, o que é que você pretende fazer? Seu pai vai ter uma audição lá, eles estão escolhendo músicos para tocarem no ministério da universidade, uma universidade com 15 mil estudantes. Eu digo, filho, quantos concorrem a cada ano a essas vagas? Pai, é uns 800 a 1000. Eu digo, meu filho, eu pensei no meu coração, você, paraibano, vai ganhar vaga de americano nessa faculdade. Eu guardei todas as dúvidas que um pai pode guardar no seu coração. Digo, mas você quer ir? Então vamos começar a pedir sinais a Deus. Primeiro sinal, fui procurar uma passagem para ele. João Pessoa, Washington. Não me perguntem como. No dia que eu coloquei, que era o dia que ele precisava ir, precisava voltar, a passagem estava $350. Era uma passagem como daqui para, sei lá, São Paulo, ida e volta. Foi o primeiro sinal que Deus deu. Ele foi, fez o teste. Passamos 4 longos meses esperando. E para nossa alegria, ele foi contemplado e ele foi contratado como músico da universidade para tocar nos programas de música da universidade e ganhou bolsa integral. Aquele que ouve a minha voz entrará e sairá e encontrará pastagens, porque sou eu quem dou a provisão. As suas tentativas de cuidar da sua vida, de prover o seu futuro, elas são inúteis diante dos reveses da nossa existência. Mas elas são uma oportunidade de você olhar para o seu Deus e dizer, Senhor, Tu não és apenas aquele que me direciona, aquele que me protege, Tu és a minha provisão. Amém, irmãos? Nós precisamos entender que a relação de Deus conosco é também uma relação de provisão. Isso não é um convite à inação, isso não é um convite à preguiça, isso não é um convite a você sentar na cadeira esperando que a chuva caia, não. Isso não é um convite à sua, ao desleixo, muito pelo contrário. Deus nos chama ao trabalho duro, ao trabalho honesto, ao trabalho árduo, ao trabalho sem corrupção. Deus nos chama ao trabalho daqueles que se levantam cedo e dormem tarde à procura de transformar esse mundo num lugar melhor e de juntar a sua provisão. Mas a verdade é que, em última instância, eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, você não tem controle sequer de 1 minuto daqui para frente na sua vida. Você não tem o controle de 1 hora sequer da sua vida. Você não tem controle de nada na sua vida. Nós não temos controle de nada na nossa vida, mas nós temos uma certeza, nós não estamos aqui à toa, nós temos um Deus que é bom, que é presente, que é amigo, temos um Deus que nos direciona, temos um Deus que nos protege e temos um Deus que nos surpreende com a sua provisão. Portanto, joga a ansiedade na lata do lixo e confia naquele que é o teu provedor de hoje, de amanhã e de sempre, o que cuida de você, dos seus filhos, dos seus netos e da sua descendência. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! A relação de Deus com o seu povo é uma relação de direção, é uma relação de proteção, é uma relação de provisão. E aqui ele vai falar de uma outra relação. Essa, para mim, é a mais importante. Jesus vai dizer aqui no verso 10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus agora vai falar, gente, da
das relações mercenárias na vida, que nós temos visto hoje no Brasil. Como é triste ver que o nosso país está sendo liderado por lobos. Lobos vermelhos, lobos amarelos, lobos verdes, lobos da direita, lobos da esquerda. Como nós estamos vivendo uma crise profunda de liderança. Nas nossas casas, nas nossas igrejas, na nossa nação. Na realidade, uma das marcas do amor de Deus por nós é o amor que se entrega. É o amor que morre por alguém. Jesus, na realidade, ele está prefigurando a sua morte, quando ele diz: eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas. Nós não imaginamos muito essa relação. Como assim um pastor vai dar a vida pelas suas ovelhas? Quando o rei Davi, no Velho Testamento, ele se ofereceu a Saul para lutar a guerra do seu povo contra os filisteus, e quando ele se ofereceu para derrotar, ou pelo menos para lutar contra Golias, e ele foi inquirido sobre a sua experiência de guerra. Saul perguntou: você, como se dissesse assim, você já lutou alguma guerra? Você já colocou armadura? Qual é o sinal da sua força? Ele disse: eu já matei um leão, e eu já matei um urso, para defender as ovelhas do rebanho do meu pai. E Davi, conquanto tenha todas aquelas marcas que nós vemos, como adultério com Batseba, e tantas outras carências de caráter, Davi ainda é usado nas Escrituras como aquele modelo de servo segundo o coração de Deus. Um homem quebrantado. E nós vamos ver aqui exatamente isso. Jesus vai colocar em perspectiva, gente, o verdadeiro amor, a verdadeira liderança, a verdadeira devoção, a verdadeira relação que nós temos que ter com a nossa esposa, ou marido, ou filhos, ou pais, ou amigos, ou com a nossa nação. E ele coloca-se aqui na seguinte perspectiva, ele vai dizer: olha, o assalariado, em algumas traduções você vai ouvir, o mercenário, ou seja, aquele que trabalha apenas pelo dinheiro, que está para receber o dinheiro, para estar ali naquele lugar, que está muito mais preocupado consigo mesmo do que com as suas atividades e com a missão que Deus deu na mão deles. Esse cidadão, Jesus está dizendo, ele vai fugir quando o perigo chegar. Ele vai fugir quando os leões aparecerem, quando os lobos aparecerem. E Jesus vai dizer uma coisa, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, eu guio e direciono as minhas ovelhas, eu protejo as minhas ovelhas, porque eu sou a porta do aprisco, eu dou a provisão que elas precisam, mas eu também dou a minha própria vida para salvá-las. E eu vou mais longe com isso, gente. É muito bonitinho, é até fofinho, quando a gente se compara com as ovelhinhas. É lindo demais. Mas na realidade, nós somos lobinhos. Tá? Na verdade, nós somos uma ruma, somos um mói de mentirosos, de fracos, de pessoas que muitas vezes tropeçam nas suas próprias palavras, linguarudos, muitas vezes insensíveis. Ter a figura de um pastor morrendo pelas suas ovelhas para salvá-las das garras dos lobos, dos ursos, chega a ser até poético. Que lindo. Mas na realidade, nós precisamos entender esse contexto quando Jesus diz que morre pelas suas ovelhas, ele morre por nós. Mas no final das contas, ele morre por alguém que não se vale a pena morrer. Toda a minha construção da minha relação com Deus passa pela análise de quem eu sou.
para Deus. Eu não vou entender jamais, você não vai entender jamais, você que está em casa não vai entender jamais a profundidade do amor e da graça de Deus, se você não souber quem de fato você é. Se você não entender quem de fato você é. E por maiores que sejam as suas tentativas de ser alguém que está de pé, alguém que tem palavra, ou alguém que faz isso, ou ama o filho, ou ama a esposa, nós somos, por natureza, Paulo vai dizer aos Efésios, filhos da ira. Nós não somos merecedores de nada disso. Esse é o grande abismo da religiosidade. A religião tenta nos dizer que nós temos capacidade de agradar a nossa divindade. Esse é o grande problema dos religiosos. Esse era o grande problema dos fariseus da época de Jesus, e esse é o grande problema dos religiosos dos nossos tempos. Pessoas que se comparam com outras e se acham melhores, pessoas que se comparam com outras e se acham superiores, pessoas que se comparam com outras e acham-se dignas de serem salvas por Deus, exatamente porque ao se compararem se veem em um patamar mais interessante ou superior. O que enche o meu coração de gratidão a meu Deus é saber que Ele morreu por pessoas por quem não se valeria a pena morrer. Não há ninguém nessa sala que possa valer por si mesma a dignidade da morte do Filho de Deus por sua vida. Não há ninguém aqui. Não há ninguém nessa sala. Ninguém nessa sala. Ninguém nesse auditório. Não há ninguém nesse auditório que possa se colocar em uma posição de dignidade e dizer: Deus morreu por mim, porque valia a pena morrer por mim. A grande questão é que a morte do pastor pelas suas ovelhas está muito mais ligada ao amor dele pelas ovelhas do que à dignidade intrínseca das ovelhas. Deus morreu por nós, porque Ele nos ama. Deus morreu por nós porque Ele nos ama. Não é porque a gente presta. Esse amor é um amor que não tem em nós uma retribuição à altura. Ninguém aqui pode retribuir à altura esse amor. Ninguém aqui pode retribuir à altura o que Deus fez por nós. Oh, meu Deus, nos perdoa. Como é bom saber que Tu és aquele que nos dirige, Tu és aquele que nos protege, Tu és aquele que nos provê do que nós necessitamos, mas também Tu és aquele que entrega a vida por nós. Portanto, Tu és o pastor da direção, o pastor da proteção, o pastor da provisão, o pastor da salvação. Vamos repetir comigo: o pastor da direção, o pastor da proteção, o pastor da provisão e o pastor da salvação. Mas tem algo também que ainda é lindo demais nesse texto e que você tem que carregar no seu coração hoje. A gente tem que sair daqui com isso no nosso coração. Olha só. Olha o que é que ele vai dizer agora no verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o que é que ele vai dizer. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Esse pastor não se satisfaz apenas com esse rebanho.
Esse pastor não se satisfaz apenas com aqueles que hoje fazem parte desse rebanho. Jesus, ele vai nos dizer uma coisa muito especial. Ele vai colocar em perspectiva a sua missão de ir atrás de outras ovelhas. Ovelhas distantes, ovelhas errantes, ovelhas desgarradas, ovelhas de outros apriscos. Ovelhas que refogem a nossa capacidade de entender como e por que Deus se compadeceria dessa ou daquela pessoa. Eu tive uma vez a oportunidade de visitar a maior mesquita dos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. Linda, toda de mármore, uma obra realizada pelo Sheikh Zayed, o sheik que uniu os Emirados e formou os Emirados Árabes Unidos e levou os Emirados Árabes a um estado de desenvolvimento humano e econômico fora de série. E eu visitei essa mesquita em Abu Dhabi, com todas as reverências necessárias àquele lugar, né? Como um lugar sagrado para o povo muçulmano, segui todos os roteiros. Minha esposa colocou um véu, eu entrei descalço, então para conhecer aquela mesquita em Abu Dhabi. E ao chegar lá, olhando para tudo aquilo e vendo as suas horas de oração, são 5 ou 7 horas por dia, que há uma convocação, né? E as mesquitas, elas são construídas, elas têm o seguinte propósito: a distância entre uma mesquita e outra é a distância onde não se consegue mais ouvir o som do alto-falante de uma das mesquitas. Ou seja, se não der para ouvir aquele alto-falante convocando para a hora da oração, então ali é lugar de construir-se uma outra mesquita. E com todas aquelas reverências. Os irmãos e irmãs sabem, aqui eu faço apenas uma análise uma análise comparada. O islamismo, ele surge por volta do século 6 depois de Cristo. O islamismo, ele acaba juntando trechos do Velho Testamento, trechos do Novo Testamento. O Alcorão fala de Jesus, tem alguns trechos do próprio Alcorão que usa-se hoje para evangelizar os próprios muçulmanos. Muitos se convertem com algumas passagens específicas sobre Jesus. O ponto é o seguinte: o ponto é que nós entendemos, e fazemos isso com uma apologética muito respeitosa, que Maomé não disse que era Deus. Maomé não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buda não disse: eu sou a porta. Confúcio não disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguns até dizem, e essa é uma das grandes questões com relação a Jesus, é que Jesus não teria dito que era Deus, portanto ele não deve ser adorado como Deus. Mas Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Há uma passagem aqui no capítulo 10 que eu quero chamar a vossa atenção, no verso 31 do capítulo 10, acompanhem comigo. Depois de todo esse discurso sobre ser a porta das ovelhas, o único caminho, os judeus vão dizer aqui no verso 31, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Não há nenhuma dúvida que Jesus se apresentava como o próprio Deus. Há lugares no Oriente Médio, há lugares no mundo árabe, em que a simples menção sobre ser cristão pode lhe causar muitas dores e muitos danos. E avaliando, gente, o que tem acontecido, por exemplo, na Coreia do Norte. Eu tive uma reunião
com a Junta de Missões Mundiais da nossa denominação, dos batistas brasileiros, e o seu secretário executivo esteve aqui conosco. Ele me mostrou uma coisa que eu fiquei impressionado. Um balão inflável, de plástico, só que seco, um balão seco, tá? Mas que pode ser inflado. E no balão, em uma das faces do balão e na outra face, o evangelho, um evangelho totalmente transcrito naquele balão. Tá? Você sabe que não, a Coreia do Norte não aceita missionários cristãos. O que é que fazem? Vão para a península ali da Coreia do Sul e enchem aqueles balões com gás. E o vento sopra exatamente na direção da Coreia do Norte. Esses balões chegam na Coreia do Norte. As pessoas se agarram àqueles pedaços da Escritura, ali que estão ali. E ali elas, talvez seja a única porção da Bíblia que elas têm, única porção dos evangelhos, e muitos se convertem. A mesma coisa na China, a mesma coisa no Oriente Médio, onde há relatos de missionários que em zonas de penetração quase zero do cristianismo, o próprio Cristo tem aparecido àquelas pessoas em sonhos, e tem revelado quem Ele é, e tem revelado que Ele é o Filho de Deus, e tem revelado que Ele morreu pelo pecado daquelas pessoas. É lindo ver que esse pastor é um pastor em missão, que Deus está em missão, Ele não parou. Quando Ele diz aqui no texto que nós lemos, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço. Ele vai dizer no verso 16, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Esse pastor está dizendo que o coração dele está queimando por aqueles que ainda não foram encontrados. Esse pastor está dizendo que ele está à procura das suas ovelhas perdidas, espalhadas nas nossas cidades, espalhadas no sertão do Brasil, espalhadas nos países desse mundo tão grande, tão diverso, de tantas línguas. Esse pastor não é só o pastor, gente, da direção. Ele não é só o pastor da proteção. Ele não é só o pastor da provisão. Ele não é só o pastor da salvação. Ele é o pastor da missão, que toca o coração da sua igreja a levar essa palavra, a não nos calarmos, a dedicarmos tempo a orar pelos perdidos, a dedicarmos tempo a orar por aqueles que não conhecem esse amor desse pastor, esse amor que cuida, esse amor que sara, esse amor que liberta, esse amor que conduz, esse amor que dá provisão, esse amor que abraça, esse amor que protege. Louvado seja o nome do nosso pastor, louvado seja o nome de Jesus, aquele que não se cansa de buscar as suas ovelhas, e diz para nós como seus representantes na face da terra, vão e digam ao mundo, o mundo não está perdido, porque eu venci a morte, e eu tenho esperança a dar para todas as criaturas, eu tenho esperança a dar para todos os povos. A mensagem do cristianismo é uma mensagem linda, irmãos. Nós aqui deturpamos com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, com as nossas invencionices. Nós somos ovelhas desse pastor que dirige a gente, que protege a gente, que dá provisão para a gente, que salva a gente, e que está em missão atrás de gente, como a gente assim como nós. O Senhor está em missão, e essa é a linda mensagem do Evangelho. O próprio Deus está procurando as suas ovelhas. A religião é o homem procurando Deus. A mensagem do bom pastor é que eu procurarei e chamarei as minhas ovelhas. E eu quero dar uma palavra para você, meu irmão e minha irmã. Descanse no Senhor, porque o coração mais duro e mais hostil à palavra de Deus não conseguirá resistir ao chamado do bom pastor. Aquele coração duro na sua casa, aquele coração duro na sua família, aquele coração duro no seu trabalho, não se preocupe, fale do bom pastor, que quando o bom pastor se revelar àquela vida, será impossível resistir à sua voz, porque o bom pastor está em missão, e ele estará juntando ovelhas de todo mundo
de todos os lugares, de todas as raças, de todas as línguas e todas as nações. E ele vai dizer aqui no texto: haverá um só rebanho e um só pastor. Louvado seja o nome daquele que cuida de nós, que cuida de você. Escuta, irmão, escuta, irmã, ele cuida de você. Escuta, irmão, escuta, irmã, ele protege você. Escuta, irmão, escuta, irmã, não tem desemprego, não tem crise econômica, haja o que houver, se o pastor de Israel é o teu pastor, nada te faltará, nada te faltará, porque Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida. Você que se sente cansado, você que se sente sobrecarregado, saiba, não está aqui nesse texto, mas está em outros textos. Ele, se você não conseguir segui-lo com as suas próprias pernas, Ele vai te carregar nos braços, mas Ele nunca vai te deixar para trás. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Aleluia! Eu jamais lançarei fora. Esse é o nosso bom pastor. Louvado seja o nome dele. Que maravilha, né, gente? Um texto tão simples, mas que fala de um amor tão grande. O amor de Deus por nós. O amor de Deus por você e por mim. Aleluia.